Grupo de Estudos em Arte Contemporânea. Coletivo Cultura Plural apresenta temas da arte contemporânea. Kátia Canton. Este projeto foi aprovado pela Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Vídeo número 5, das políticas a micropolíticas. Apresentação, Cláudia Lesser. Coletivo Cultura Plural. Inscreva-se em nosso canal. Este capítulo inicia trazendo uma entrevista com Jaime Spitkowski, que é um jornalista brasileiro, formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo em 1986. Foi editor internacional do jornal Folha de São Paulo de 1988 a 2000. Ele inicia sua fala a respeito do cenário político de hoje como resultado da Guerra Fria. Ele fala sobre a queda do Muro de Berlim, dissolução da esquerda e sobre o mundo não ter assumido os ideais da direita. O levantamento do termo fim da história, pois achavam que teria terminado o embate ideológico, e foi um engano. Terrorismo como ação questionadora do status quo, para combatê-lo, difundir democracia e promover a igualdade social e econômica. A crise nas ideologias e partidos, o artista politizado expressando o ponto de vista pessoal de forma autônoma. A respeito das micropolíticas e globalização, ele traz a globalização como um resultado da modernização histórica. A globalização acontece nos níveis local e global. Estes níveis se influenciam mutuamente. O global entra na vida local através da influência das instituições no cotidiano. Logo em seguida, este capítulo nos traz uma entrevista com Peter Paul Pilbert, que é um filósofo, ensaísta, professor e tradutor húngaro residente no Brasil. Ele fala a respeito de como enxergar a política hoje, olhando para as pequenas expressões do poder cotidiano. Ele fala também a respeito da migração da ideia da política partidária para a micropolítica. O político que representa uma minoria não poderia representar fielmente toda a minoria. A política não está dividida com tanta clareza quanto na época da ditadura. Os artistas se unem em coletivos e se aproximam das questões cotidianas para articular o espaço público. O enfraquecimento da política partidária e do fortalecimento dos movimentos sociais e da sociedade civil. Ele também fala a respeito dos grupos artísticos se unindo em defesa de princípios que não faziam parte da política. A arte política como a arte que trata das formas de poder, que trata da forma como o pessoal e o público interagem. Logo em seguida, temos uma entrevista com a artista Rosana Paulino. Rosana Paulino é uma artista visual brasileira, educadora e curadora. É doutora em artes visuais pela Escola de Comunicações e Artes da USP. O artista tem que trabalhar com temas que mexem com ele, diz ela. E no caso dela, a temática é a mulher preta. A representação da mulher preta na história da arte. Ela reivindica o reconhecimento contemporâneo dos afrodescendentes. Denuncia a violência contra os negros, em especial a mulher negra. Rosana Paulino tem um excelente trabalho chamado Bastidores. A série Bastidores, de 1997, trata de mulheres que não podem falar, não podem enxergar sua condição no mundo. Ela também tem a série Arapucas, que trata da ambição, criticando a necessidade de status e luxo excessivos. E a série Ama de Leite, o homem branco que escraviza a negra e dá a ela seu filho para amamentar. E ao amamentar, ela também passa seus valores a ele. A arte é pessoal. Entrevista com Mônica Nador. Mônica Paniza Nador é uma pintora, desenhista e gravadora brasileira. Ela fala a respeito da desilusão com o formal e as demandas artísticas do mercado. Sendo assim, nasce o projeto Paredes Pinturas.
Ela diz que está ciente que a arte não transforma as estruturas sociais, mas que não pode fazer arte sem levar essas estruturas em consideração. No lugar de uma arte de denúncia, ela opta por fazer política através da beleza, pintando ruas e paredes de casas em periferias. O trabalho dela é muito associado à apropriação dos padrões islâmicos e murais realizados nestes locais públicos. O livro também nos traz uma entrevista com a artista Beth Moisés. Ela diz que não sabe se é compromisso do artista fazer uma arte social, mas cabe a ele fazer o que tem vontade. Mas no caso dela, ela vê um cunho social muito grande na arte. E ela se inquietou com a questão da violência doméstica e o fato de parecer que as pessoas não se importam com essa questão. A temática da Beth é a interação do homem e mulher e como a violência doméstica influencia a sociedade, pois está além do interior das casas, além do interior das quatro paredes. Sua matéria-prima, vestido de noiva, fazendo também instalações e performances. Também temos uma entrevista com o artista Pazé, artista plástico e escultor. Ele tem uma obra chamada Floresta Sem Fim, Pelotão de Fuzilamento, de 2005. Obra inspirada na morte do prefeito Celso Daniel em 2002, que foi um crime político. Daniel foi alvejado pelas costas 3 dias depois de dar uma entrevista onde ele criticava os juros altos e a concentração da riqueza. Na obra, que é uma instalação, o artista Pazé coloca de um lado a foto de uma floresta e do outro os soldadinhos com os dedos apontados como se fossem atirar. Sendo assim, o espectador, ao olhar a floresta, leva um tiro nas costas, assim como Celso Daniel. Tiro este simbólico na obra, obviamente. O artista, então, faz uma denúncia a crimes políticos contra pessoas que tentaram solucionar problemas sociais. Esta obra é bem atual, não só por ser do ano de 2002, que é recente, mas porque hoje nós temos uma ideologia de defesa à violência como um meio, até mesmo como um fim, né? E é claro, fazer arminha com as mãos também se tornou algo muito simbólico. O artista defende que todos nós somos seres políticos e quem se cala, não se posiciona, também concorda. Temos também a entrevista com o artista Eduardo Sur, artista plástico que realiza instalações e intervenções urbanas. Aqui trazemos a série Acampamento dos Anjos, uma intervenção urbana, uma ocupação com barracas em um hospital abandonado, cuja intenção era fazer as pessoas perceberem o espaço, bem como olharem para as barracas, que num primeiro momento são para proteção individual, mas naquele momento estão numa condição de coletivo. As barracas foram tiradas do seu contexto original para fins provocativos, ou seja, ele está ressignificando o espaço. Uma espécie de ready-made, assim como no dadaísmo, fica aí para a gente a reflexão. Temos também a instalação Sobrevivência, onde ele chama a atenção para o descaso com a memória da cidade de São Paulo. 16 esculturas públicas receberam coletes salva-vidas, para que não passassem despercebidas aos olhos dos paulistanos. O trabalho também remetia ao problema das enchentes na cidade. E, por fim, temos uma entrevista com o grupo Wens. A CIA Wens, inicialmente, era formada somente por pacientes psiquiátricos, mas atualmente é um espaço misto, com atores diversos. Estranhamento, reinventar conexões, o questionamento sobre será que estamos vivos mesmo? A sociedade como máquina que produz subjetividade nas pessoas para conseguir controlar seus desejos.
A arte como forma de criar e ou expressar subjetividades particulares inusitadas, sendo assim, não hegemônicas. Uma arte baseada no cotidiano, na micropolítica. E o que são essas micropolíticas? São ações que podemos realizar no cotidiano. Pequenas, médias ou grandes ações são micropolíticas. Estamos fazendo política.